Olá a todos e todas, boa tarde. Iniciaremos agora a nossa quarta mesa redonda e convido a compor a mesa Geandro, que já está conosco, professora Débora, assim se encontra, não saiu da sala. Isso, Débora Magalhães. Muito obrigada, obrigado por terem aceito o convite. O SENESD é um seminário nacional de economia solidária, desenvolvimento sustentável e educação ambiental. Então, todos esses temas, né, como, por exemplo, a destinação correta de resíduos, perpassam a nossa trajetória no programa de extensão, né, e a gente mantém um interesse muito grande, não só pela ponta no consumidor que vai descartar, né, o material pós-consumo, mas também quais são os modelos possíveis de destinação desse resíduo. Conhecer esses modelos faz com que a gente entenda também o nosso papel, o papel do poder público, né, nesse sistema. Antes que a gente comece propriamente a mesa redonda, eu gostaria de destacar algumas questões. Nós estamos praticamente no meio do evento, né? Até agora, nós identificamos 22 instituições partícipes do evento. No final, eu vou citar todas elas. Continuo pedindo a todos os ouvintes que se manifestem, indicando quais são as instituições às quais eles estão vinculados, se for o caso, né? E também que indiquem o estado e o município, para que a gente possa tomar nota e depois possa citá-los, sabendo também qual foi o alcance aqui durante a realização ao vivo das atividades, porque no YouTube a gente tem outro alcance, né, quando os vídeos são publicados. Mas gostaria de destacar também que dos ouvintes nós temos representantes de 9 estados da federação e mais o Distrito Federal, que demonstra que o alcance do SENESD permanece, né, com a mesma potência, né, e o que vem de encontro, lógico, com os interesses do programa Ambientes, que é de trocar esse material disponível, esse conhecimento disponível, mas principalmente as experiências, não só a informação, mas como é que você faz com essa informação aí no seu território. Então, destaco aqui a participação do pessoal do Paraná, Rondônia, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Brasília. Bom, com isso, passo a palavra, então, para os nossos convidados. O primeiro a apresentar, e eu peço à Ana Luísa que já compartilhe os slides, vai ser o Geandro, que vai representar o aterro sanitário aqui de Santana do Paraíso. Eu posso falar que é Santana, Geandro? Tem uma briga, às vezes falam que é Ipatinga, às vezes Santana. Como Não, é que fala? Santana. Estamos Santana. localizados em Santana do Paraíso, né? Se achar melhor E também o aterro sanitário do Vale do Aço, né? Central de do Vale do Resíduos do Vale Aço. do Aço. Tá bom. E já peço para vocês que vocês mesmos se apresentem. A gente tem uma prática no SENESD que é de encontro da comunidade com a administração pública e academia. Então, a gente aboliu a possibilidade assim de ler currículos. A gente quer que os nossos convidados eles mesmos se apresentem, né? Mesmo porque a noção de currículo, né, Débora, ela é muito interessante para a gente na academia em alguns momentos, mas quando a gente pega a comunidade, a administração pública, os nossos atendidos em projeto de extensão, não faz o menor sentido, né? Essa linguagem nossa do currículo. E o que a gente quer compartilhar são as experiências e as competências, as habilidades que as pessoas possuem em cada e desenvolveram, né, em cada seara. Por isso, Geandro, passo a palavra para você, depois a apresentação com a professora Débora, e vou desligar meu áudio e minha câmera para poder acompanhar a sua apresentação. Obrigada, viu? Obrigado, eu. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Geandro Pereira Silva, sou engenheiro ambiental, sou responsável técnico pela Central de Resíduos Vale do Aço, aqui localizado em Santana do Paraíso. Já atuo na área de resíduos sólidos há aproximadamente uns 17 anos, né? E já trabalhei em outros aterros também, como a Central de Resíduos em Juiz de Fora, e agora estou aqui na Central de Resíduos do Vale do Aço, pela empresa Vital Engenharia Ambiental. Então, senhoras, podemos observar aqui, vamos começar a apresentação, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo, né, da Central de Resíduos, né, mostrando cada parte desse complexo, que é fazer a destinação final dos resíduos sólidos urbanos.
Leandro, a Ana está colocando os slides, né, para apresentação. Só um minutinho. Se você quiser ir falando, né, apresentando enquanto ela disponibiliza os slides, fique à vontade. Não é? Vamos conversar então. Ontem, quando eu estava acompanhando também o seminário, achei muito interessante, porque as conversas, né, discussões foram sem representação nenhuma, né? Eu falei, nossa, falar sem apresentar, sem mostrar o que, né, você está falando é interessante também, né? Porque a discussão ontem foi bastante relevante sobre os resíduos de reciclado. Já está aparecendo aqui, tá, Fernanda? É porque ela disse que o arquivo era muito grande. Então foi isso. Ainda bem que eu Obrigada. enviei antes, hein? Obrigada, Ana Luísa, também. Podemos observar aqui que a nossa central de resíduos sólidos urbanos, ele trata não só o resíduo domiciliar, classe 2A, como também o resíduo classe 2B inerte, tratamento dos resíduos de saúde e a realização de composto orgânico com material oriundo, né, de poda e grama, e a usina termoelétrica de geração de biogás. Estamos localizados aqui na BR-381, quilômetro 235, bairro Águas Claras, Santana do Paraíso. Quando se fala bairro, você acha que tem um bairro em volta do aterro, mas não tem. Né? A gente temos uma distância significativa de grandes centros urbanos. A nossa licença de operação em caráter corretivo, número 003, com validade até 29 de 5 de 2030. Podemos observar que o aterro sanitário fica na região metropolitana do Vale do Aço, onde ao total temos 28 municípios. Esses 28 municípios, somente 19 descartam os resíduos conosco, de todo o colar metropolitano do Vale do Aço. E temos também mais 10 municípios que ficam no raio de 100 km do aterro, que não fazem parte desse colar metropolitano, mas estão nesse raio de 100 km do aterro, dando um total de 29 municípios, que seria ao todo aproximadamente 1 milhão de habitantes que a gente tem a destinação final correta do resíduo, né? Do lixo urbano, né? Então, é 988 mil habitantes, né? Então, por isso que falei aproximadamente 1 milhão. A nossa central de resíduo, ela é composta pelo nosso maior complexo, que é o aterro sanitário. Podemos observar nessas fotos a nossa frente de operação do nosso aterro sanitário de resíduos domiciliares. O que se compõe essa frente de operação? Nada mais é do que como o resíduo chega ao nosso aterro, né? Porque a gente fala que um aterro ele tem que ter, acima de tudo, uma frente de operação onde o caminhão chega e descarregue. Então, por isso de ser tão importante tomar as medidas vamos dizer assim, de operação do aterro necessárias diárias, né? Porque o acesso do caminhão ele tem que estar bem nivelado, ele tem que ser bem feito para esse caminhão não tombar, para esse resíduo chegar até a praça de operação. Então, vocês podem ver nessas fotos aí o tamanho, né, da nossa estrutura. Aqui é mais à frente da operação mesmo, onde é que o trator de esteira, que é o equipamento mais usado para o espalhamento e compactação desses resíduos, é empregado. Então, podemos observar que ele está fazendo o processo de espalhamento e compactação. E esse trator de esteira ele não trabalha só no período diurno, ele trabalha no período noturno também. É importante salientar que o nosso aterro ele opera de 7 da manhã até meia-noite, ou até a necessidade do caminhão vir descarregar. Como a gente atende vários municípios, a gente tem que ter essa logística muito bem empregada. Como vocês podem ver aqui, além do resíduo já compactado e espalhado, ele é coberto. E a gente realiza a cobertura dele diariamente, justamente para não ter o problema de frente de operação aberta, né, por muito tempo. Então,
para um aterro sanitário, o recobrimento nosso é diário. Tanto para a nossa frente de operação, ela sempre evolui. Então, o aterro ele é feito a cobertura com a própria terra da jazida da nossa central, que é enquanto a gente vai fazendo a expansão do aterro. Como vocês podem observar aqui na foto, onde é que tem um caminhãozinho aqui, essa foto aqui do lado aqui, a gente tem uma jazida atrás, né? Bom, parece que travou a... Vocês me ouvem bem? Sim? Giandro, parece que travou a sua internet. Não, tá desligado o áudio. Não sei por quê. Eu não te ouço, não sei se os demais te ouvem. Vocês me Eu não ouvem? estou ouvindo. Ah, ok. Não, porque eu vi sim no chat, eu falei, bom, só eu que não estou ouvindo. Jandro, tenta de novo desligar e reconectar. Pode ter sido, se você tiver do celular, pode ter sido isso, ao esbarrar, né? Vamos aguardar então. Isso. Não, não te ouvimos. Você quer tentar sair da sala e voltar novamente? A internet é fixa? Pode ter algum problema. Agora a gente te vê, você está se mexendo, então. E agora, voltou? Ah, agora sim, agora sim. Ah, tá. Obrigada. Tá bom. Eu parei aonde, Fernanda? Você quer continuar de algum lugar que eu não travou? Não, foi só assim uma questão para mim, 10 Ah, tá. segundos. Ah, então tá. Então, como estava explicando da frente de operação, o recobrimento do resíduo. Após a compactação e recobrimento do resíduo, a gente também tem a parte da drenagem de churume, que também é muito importante no aterro sanitário. Nós realizamos a drenagem de churume utilizando pedra marroada e geomembrana bidim. Como vocês podem observar aqui, a gente tem um trator, uma reta escavadeira fazendo a escavação e aplicação de pedra para fazer a drenagem desse chorume, né? E aqui vocês podem ver o lixo, né? Propriamente disso, e essa drenagem de chorume, né? Justamente para pegar esse chorume que é a decomposição dos resíduos sólidos urbanos, né? E essa aqui é uma imagem onde é que a gente pode ver a drenagem, a malha de drenagem de chorume do nosso aterro. Que ele é feito a ponto, que seria o quê? Entre um dreno de biogás e outro. Então, com isso, a gente cria uma drenagem que a gente chama de espinha de peixe, onde é que essa drenagem vai evoluindo de acordo com a evolução do aterro. Todo esse chorume que é drenado do maciço de resíduos, ele é direcionado por gravidade para uma lagoa, para tanques de acumulação desse chorume. E quando chega nesses tanques de chorume, ele é sugado, né, por esse caminhão inox, pipa de inox, por causa que o chorume é um material altamente corrosivo, que esse material ele vai para a nossa ET mais próxima, que é a ET da Copasa, onde a gente tem um contrato de cooperação técnica com eles, um acordo de cooperação técnica, né? Onde é que eles enviam os resíduos sólidos deles, que seriam o lodo, né, sólido, né, para o nosso aterro, e nós enviamos o chorume. Então, com isso, a gente não faz tratamento no nosso aterro. A gente pega todo esse chorume e leva até a estação de tratamento. E aqui uma foto aérea com esses tanques, né, para vocês terem uma noção da quantidade de chorume que é gerado e que é transportado. Os drenos de biogás são feitos praticamente quase junto com os drenos de chorume, né? Porque todo dreno de biogás é interligado com o dreno de chorume. E esse dreno de biogás a gente faz com tubo de concreto armado, pedra marroada e a tela em volta, levantando esses queimadores, né?
Então, como vocês podem observar aqui na foto, a gente tem o processo dele mesmo sendo feito na frente de operação, né? Que basicamente esse dreno é onde é que o lixo chega, né? Então, a decomposição, esse gás, a gente faz esse dreno de biogás justamente para drenar esse gás maciço do resíduo. E aqui, vocês podem observar como toda essa drenagem de biogás ela é queimada, porque o metano, o CH4, ele é muito mais poluente do CO2. Então, a queima desse gás é justamente para a gente não poluir a atmosfera e também não ter a questão do gás dentro do aterro, né? Então, como vocês podem observar aqui, tem vários, né, chaminés, né, acesos, né, vários drenos acesos, porque tem que ser feita essa queima, né? E isso aí era antigamente, né, gente? Porque agora eu vou mostrar para vocês o sistema de captação desse gás. Como a gente implantou uma usina de biogás fazendo a joint venture com a empresa portuguesa Valor Gás, eles vieram e implantaram a usina e também fazem a extração desse biogás. O que eu tenho que fazer é cuidar do aterro, né, e fazer os drenos de biogás. E eles fazem a extração e fizeram todo o investimento dos motores, ampliação de toda essa malha de tubulação para a retirada desse biogás. Então, esse biogás ele vai direto passa por essa tubulação. Como vocês podem ver, aqui eram queimadores, né? E eles foram substituídos por registros no final bem como a gente chama assim, na saída desses queimadores. E esses registros é para ver a quantidade de biogás e direcionar eles para a usina. Como vocês podem ver aqui, toda essa malha de tubos levam o biogás para a usina de tratamento. E nessa usina de biogás aqui, o metano é transformado em energia e eles fazem vamos dizer assim, o processo de transformar essa energia para a CEMIG e fazer a comercialização. Então, essa usina de biogás ela tem capacidade de 1 megawatts, tá, por hora, e é o que ela gera de energia. A própria empresa detentora, né, que implantou isso faz a coleta e distribuição via rede da CEMIG. Nós temos também o aterro sanitário classe 2B, que é o aterro de inerte, que a gente também recebe os inertes, resíduos de construção civil ou resíduos de terra do Polar Metropolitano do Vale do Aço e de quem quiser destinar. A nossa unidade de tratamento de resíduos de saúde, ela praticamente absorve das unidades básicas de saúde, dos UPAs, aquele material que é de primeiro atendimento, gases, perfurocortantes, material que não tem uma periculosidade maior. O que acontece? A gente faz a descontaminação desse material com um autoclave. Então, a partir desse momento que esse resíduo chega, né, que é um resíduo que sofre esse processo de autoclavagem, ele se torna um resíduo descontaminado, podendo ser destinado para o aterro sanitário normal. Então, a gente não pega um resíduo perigoso, a gente pega em si o resíduo mais de unidade básica de saúde, né? Esses outros tipos de resíduo a gente não trata, o resíduo classe 1 não é da nossa, né, nossa destinação final aqui. E aqui é o processo de autoclavagem, vocês podem observar que o material chega, é depositado nessas caixas, né, onde é que é feita a introdução desse material dentro do autoclave. E após mais ou menos 1h30 de descontaminação, ele é retirado e enviado para o aterro sanitário. Nosso pátio de compostagem, onde a gente faz a compostagem do material, na sua grande maioria lenhoso, que seria poda, grama, todo esse material que é de jardinagem ou oriundo da coleta de poda da cidade. A gente passa por um triturador de galhos, onde é que ele vai diminuir, né, o tamanho desse material, picar, né, necessariamente esse material,
e a gente faz o processo junto com resíduos orgânicos enviados de empresas que têm parceria com a gente, que seria um lixo que não é um resíduo que não vem com lixo, porque senão a gente perde o composto orgânico. A gente tenta ao máximo fazer a limpeza, né, desse resíduo que vem para a empresa, né? E depois, no meio do processo também, a gente vai limpando. E esse processo de decomposição do lixo, da compostagem, né, desculpa, ela é feito muito natural, aproximadamente uns 120 dias para que esse composto fique pronto. E ele é usado, na maioria das vezes, para a gente utilizar na área interna do aterro, porque como a gente... Leandro, você me ouve? Travou para a gente de novo a imagem e o som. Você me ouve? Sim? Então, travou agora, quando você estava falando sobre a área externa. Seu áudio... Não, não te ouvimos. Deve ter alguma sensibilidade. Agora sim, agora sim. Obrigada. Já voltei? Está escutando bem agora? Sim, tranquilo. Deve ter alguma sensibilidade aí no aparelho. Pode continuar. Obrigada. E toda a compostagem que a gente utiliza, a maioria das vezes é utilizada aqui dentro da nossa área do aterro, né? Para a composição da nossa cortina vegetal, do nosso cinturão verde e da parte de enriquecimento, né? Do nosso viveiro também, utilizado no nosso viveiro. Então aqui está a parte do nosso cinturão verde, onde a gente minimiza o impacto sonoro e o impacto visual da nossa central, né? Então todo o complexo em volta da central é feito de cerca viva com espécies arbóreas da região, né, da mata nativa. Temos aqui uma foto aérea onde é que você pode observar o aterro e em volta do aterro, né, todo o cinturão verde. Para uma importante também é a sinalização. Além de você ter o cuidado com os resíduos, você tem que sinalizar bem o aterro, o pessoal identificar, saber chegar, saber, vamos dizer assim, é um complexo, mas um complexo que a organização é muito importante. As vias de acesso elas têm que estar sempre bem limpas, bem pavimentadas, porque não é que é um complexo de resíduos sólidos urbanos que você vai ter lixo espalhado por todos os locais. Então a gente cuida muito da nossa parte, né, não só do aterro sanitário em si, que lógico é o mais importante, mas de todo o aspecto de chegar até onde é que você tem que descarregar o seu resíduo. Então as vias internas elas têm que ser bem construídas e também tem que suportar pesos de caminhões, pesos de carretas que vêm descarregar no aterro. A recepção, a gente tem uma guarita onde a gente recebe todos os resíduos, recebe todos os... Quem vem à nossa central, o primeiro lugar que ele passa é a recepção. Nessa recepção, a gente já tem aquele impacto de saber quem é que está vindo, de onde está vindo, se é uma empresa que já está jogando resíduos aqui, se é um que já tem contrato conosco, se é uma prefeitura que já tem contrato conosco. Então é feito todo esse controle. E também o controle interno dos nossos veículos, né? E salientando que a gente tem que ter uma guarita também importante, porque não pode entrar qualquer um dentro do aterro sanitário, né? Tem que ser o pessoal que já conhece a nossa central, dos nossos funcionários, e as pessoas que forem entrar aqui também tem que ter uma prévia orientação, sabe onde é que está entrando. E também o mais importante, que depois que nessa guarita a gente já classifica, já sabe se a pessoa tem contrato conosco ou não e o tipo de resíduo que ela está trazendo. A partir do momento que a guarita liberou, ele passa para pesagem na balança. E na balança também é feito outro filtro, onde a gente identifica a placa e o cliente. Se o cliente não tem essa placa, ou a prefeitura não tem essa placa,
a gente já manda a pessoa que veio com esse veículo por pátio e já tenta descobrir, ó, você está vindo de onde? É de alguma prefeitura? Tem contrato? Não é? Então a gente já orienta a pessoa. É um grande gerador? Como é que é? E qual o tipo de resíduo? Porque todos os contratos com a gente já tem a prévia do tipo de resíduo, para a gente saber se pode ser ou não jogado no aterro sanitário. Então, tanto na nossa guarita como na nossa balança, a gente já faz esse filtro. Nossas instalações operacionais, ela é feita para dar suporte a essa operação do aterro. Então, desde o técnico de segurança para orientar os colaboradores, enfermeira do trabalho, financeiro, departamento pessoal, gerência, pessoal que cuida de toda a operação, ela tá nessa instalação operacional para dar apoio, né, a toda essa logística de operação do aterro. Além disso, a manutenção dos equipamentos nossos é feita tudo na nossa área do aterro mesmo. Nós temos uma oficina mecânica que conta com uma equipe que já pega o caminhão, lava o caminhão, faz a lubrificação, faz a manutenção preventiva, corretiva, se necessário, tudo dentro do nosso complexo. Troca o óleo dos equipamentos, fazemos toda a manutenção dos nossos equipamentos, dos tratores que operam o aterro sanitário, reta escavadeira, carregadeira, tudo é feito no nosso complexo, justamente para a gente fazer o mais rápido possível, porque um trator de esteira tem que estar sempre em operação no aterro. Então é um item muito importante para a gente não parar a compactação do lixo e nem o seu espalhamento, né? E sempre estar recebendo os resíduos. Nosso tanque de abastecimento, também dentro do nosso complexo, onde é que os equipamentos já são abastecidos da nossa área mesmo, sem precisar sair para perder esse tempo, né? Saindo da nossa central. Então, tudo feito também dentro do nosso aterro. O mais importante ainda do aterro é a gente ter o que significa mais um aterro sanitário, que é a proteção do solo e do lençol freático. Essa foto aqui vocês podem observar que essa é a nossa terraplanagem para a implantação de uma nova área. Não uma nova área que eu digo de um outro aterro, não. É mesmo dentro do nosso aterro sanitário, né, uma área já licenciada, onde a gente está preparando para receber mais lixo, que é a área já de expansão do nosso aterro. Então, essa terra a gente usou para recobertura do resíduo, limpou essa área e ela é do lado do aterro de resíduos, né, já em operação. Então, como vocês podem ver, a gente faz a compactação desse solo e além da compactação desse solo, travou aí, Fernando? Ah, não, voltou. A gente faz com os equipamentos próprios de terraplanagem, como rolo compactador, trator de esteira, a reconformação de talude e a parte de compactação do solo. Então vocês podem observar que além do solo compactado, nós estamos colocando a manta de permeabilização do solo. Essa foto aqui é dessa semana, tá? A gente justamente está fazendo isso agora, na época de seca, na época no período chuvoso nós não conseguimos, por causa que a solda da manta tem que ser feita na temperatura muito alta. Então, como vocês podem observar aqui, é uma manta de PAD polietileno de alta densidade, 2 milímetros. Tudo isso seguindo o projeto já previamente determinado. Então, desde os taludes até a base do aterro, a gente faz a impermeabilização do solo, para que não tenha a contaminação do lençol freático do solo. A drenagem superficial também é muito importante dentro do aterro, porque você está tirando as águas de chuva do aterro, para que ele não entre, que essas águas de chuva não entrem dentro do aterro e vire churume. Se vier churume, vai direto para a lagoa de churume, para os nossos tanques. Então aqui pode-se observar, quanto mais água você tira do aterro, menos infiltração você vai ter. E aqui nós temos uma bacia de sedimentação à frente do aterro, onde que nos casos de chuva, o material, esse sedimento, fique depositado dentro do aterro mesmo, né? Nessa bacia de sedimentação. E não vá nada para nenhum local. E aqui identificado, né, a bacia de sedimentação. E no período chuvoso, né, como é que ela fica.
O nosso monitoramento ambiental é feito desde da topografia, né, que é o monitoramento geotécnico, o monitoramento de águas superficiais, água subterrânea, líquido percolados, ruídos, qualidade do ar, composto orgânico e eficiência do autoclave, a saúde do trabalhador, o programa de avinofauna e o programa de educação ambiental. Podemos destacar aqui que todos os programas que a gente utiliza, podemos observar que a gente tem o programa de monitoramento de ruído, que é onde a gente faz o ruído interno dentro da central e externo, pegando a área limítrofe do aterro, para saber como é que está o ruído na nossa área, se a gente está incomodando os outros ou não. Tá? E esse tipo de monitoramento é feito semestral. Bom, travou novamente. Você me ouve, Jana? Agora sim, voltou. Pode continuar. Tá, aí temos o período o monitoramento da avinofauna, que é feito no período de seca e no período chuvoso. E temos também os outros monitoramentos que fazem parte do nosso programa de monitoramento, anualmente entregue à FEAM. O mais importante para nós é saber como é que está a água superficial em volta do nosso aterro. Então, o monitoramento dessa água superficial no córrego Águas Claras é feito no ponto ajusante e um ponto amontante, né, desse córrego que passa em volta do aterro sanitário, né? Então, a gente tem desde monitoramento trimestral, bimestral, semestral, monitorando essa água que está passando em volta de nós, mais próximo. A água superficial é feita em 4 pontos, sendo um ponto amontante e 3 pontos ajusantes. E também Opa. Voltou aqui o slide. Que é muito importante a gente saber, e isso é que dá claridade se o aterro está sendo contaminado, o lençol freático ou não. Porque os poços nossos são feitos 3 ajusantes e 1 amontante. Sabendo que os 3 ajusantes são de grande importância para nós, que vai mostrar para nós como é que está esse fluxo de água, né, subterrâneo, se ele está tendo alguma contaminação ou não. Então, até o momento, todos também esses monitoramentos são enviados à FEAM. E o monitoramento do nosso churume, justamente para a gente saber como é que está a carga orgânica dele, como é que ele como é que esse churume está se comportando, né? O que ele tem, o que ele não tem, quais os tipos de vamos dizer assim, como é que se pode falar? O que tá tendo nesse churume, né? Como a gente não joga no corpo hídrico, a gente leva direto para a Copasa, então ele sofre tratamento lá, né? Junto na própria estação da Copasa. Então não é tratado aqui, né? Então não temos uma estação de tratamento do churume, mas temos a análise dele, né? Para saber como é que ele está, como é que estão os parâmetros. E te agradecer, tá, Fernanda? Agradecer o programa de extensão ambiente, muito importante. Eu estou acompanhando desde ontem, consegui acompanhar desde ontem as palestras e parabéns para a Comissão de Coleta Seletiva, que junto com vocês, da Ambiente, está fazendo esse seminário. Eu que agradeço, Tiandro, o programa também. É muito importante que a gente conheça o sistema de aterro e também quais são os presentes, né, em território. Parece que deu um eco. E agora eu te convido a desligar a câmera e o microfone e nós dois assistirmos a palestra da professora Débora. Nós já vamos colocar os slides, tá, Débora? Tá bom. Olá, pessoal, boa tarde.
Eu já, de início, né, já gostaria de agradecer a Fernanda aí pelo convite, né, para participar do terceiro CNE. Esse evento muito interessante, né, a programação está muito interessante, né, e atinge diversos públicos aí. Eu estou vendo aqui a participação do pessoal, tem gente de longe participando aí. Se há que há algum bônus, né, nessa pandemia, um deles é esse, né, que pelo menos os nossos eventos assim têm tido alcance, a gente tem nos possibilitado participar de eventos, né, e ver o pessoal atuando, né, com o que estão trabalhando nas diversas partes do país, quem dirá, do mundo também, né, então isso, a gente está tendo essa possibilidade, é uma das pouquíssimas vantagens que está tendo essa pandemia, porque, né, a gente já não está aguentando mais ficar dentro de casa. Eu gostaria muito de participar de eventos presencialmente, mas, por outro lado, os eventos presenciais nos limitam, né, a essa participação, a essa possibilidade, né, de ter pessoal aí, ó, de Rondônia, né, do Amazonas, então é muito interessante. Meu nome é Débora, né, Débora Neide Magalhães Prachedes, eu sou professora do Instituto Federal de Minas Gerais, o campus aqui de Governador Valadares, né? Eu sou bióloga e eu atuo aqui no campus, né, na área de ciências biológicas, meio ambiente e saúde, né? Então, eu leciono mais as disciplinas da área ambiental, né? Então, eu escolhi o tema para falar, né, neste evento, que seria a compostagem, né? Pode mudar aqui. Eu que mudo o slide? Bom, de início, né, a gente... Só para... Ana que está mudando, Ana Luísa. Aí é só falar com ela, dar um sinal que ela vai passando, Débora. Tá joia. Obrigada, Fernanda. Então, iniciando a nossa fala aqui, né, só para fazer essa diferenciação entre destinação e disposição final ambientalmente adequada, né, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, e ela traz essas definições para a gente, porque quando foi me apresentado o termo destinação final, né, ambientalmente adequada, formas de disposição, né, de resíduos, eu pensei, não, o Geandro, né, que vai participar do evento, provavelmente ele vai falar de aterro sanitário, né, então eu não posso falar de aterro sanitário, para diversificar um pouco o assunto, e é a forma de disposição final ambientalmente adequada que a gente tem, né, e que é adotada aqui no Brasil, são os aterros sanitários, né. Então, essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz essa distinção, né? Disposição final ambientalmente adequada seria essa distribuição, né, desses rejeitos, né? Rejeito é aquilo, o que sobra dos nossos resíduos, né? A gente chama de resíduos o que ainda é passível de algum tratamento, né? De passar por algum tratamento, por algum processo, antes de ir para essa disposição final. E quando só nos resta... seja por formas, né, pela inexistência de tecnologias, né, ou a inviabilidade dessa tecnologia para fazer algum tipo de tratamento a esse resíduo, aí sim a gente o deveria classificar como rejeito e só aí encaminhá-los para a sua disposição final, que seriam os aterros sanitários, né, seria o mínimo do mínimo dos resíduos que deveria ir, né, se tornar rejeito e ir para o aterro sanitário, né, o nosso colega aí mostrou para a gente, né, muito claramente na apresentação dele, como é grandioso um aterro sanitário, a quantidade de resíduos que chegam lá, e infelizmente, assim, muitos dos resíduos que chegam lá ainda seriam passíveis de outros tratamentos, né, lá eles fazem até algum encaminhamento para esses outros tratamentos, inclusive tem a compostagem lá, mas, infelizmente, não é a nossa realidade ainda, né? Mas, enfim, eu vou abordar aqui uma técnica, né, que é de destinação final ambientalmente adequada, considerada, né, uma destinação ambientalmente adequada pela nossa legislação, que é a compostagem, né? Então, os resíduos que ainda são passíveis de algum tratamento, eles devem ser submetidos a esse tratamento ou a sua reciclagem ou seu reaproveitamento antes de ser destinados a aterros. E lembrando que a legislação também traz essa ordem de prioridade aí na gestão de resíduos, né, que é muito importante a gente considerar isso, né, que a primeira prioridade é a não geração, é a gente não gerar esses resíduos, né, no nosso ambiente, né, no nosso trabalho, na nossa casa, né.
é pensar no nosso consumo, né, não gerar esses resíduos. Após, né, uma vez gerado, né, precisando gerar esses resíduos, que haja políticas voltadas para a redução da geração desses resíduos, né, e logo após a reutilização, a reciclagem, né, há essa diferença entre reutilização e reciclagem. Quando eu pego um resíduo e dou uma nova utilidade para ele, na forma como ele ainda é, né, com aquelas características dele, eu pego uma garrafa PET de refrigerante e a utilizo como garrafa, eu estou fazendo uma reutilização. Né? E agora, quando eu pego essa garrafa PET e derreto esse plástico, né, eu utilizo esse material, eu reintroduzo ele no processo produtivo e o transformo em outro produto, aí eu estou fazendo a reciclagem. Tá? O tratamento, né, que há diversas formas de tratamento, e por fim, só o rejeito, que deveria sobrar mesmo e que não há nenhuma técnica viável, né, ou tecnicamente, ou por falta de recursos mesmo, ou inviabilidade técnica para tratar aquele resíduo, aí sim é que ele deveria ir para a disposição final dos aterros sanitários. Pode passar os slides, por favor. Então, gente, olha só, né, para justificar aí a utilização da compostagem, né, se a gente olhar a compostação gravimétrica dos resíduos que são produzidos, né, no nosso país, né, isso é peculiar de cada país, de cada região, né, de cada município, vai depender do poder aquisitivo, das formas de consumo dessa população. Isso varia até entre bairros numa cidade, mas em média, né, a nossa composição gravimétrica, ela é assim, né, cerca de 45% dos resíduos que a gente produz é matéria orgânica, é quase a metade, e há estimativas que superam essa metade. Né, dependendo do bairro que você for analisar, isso supera a metade dos resíduos produzidos naquela região. E boa parte disso, né, na maioria dos municípios, isso vai para o aterro sanitário. Ou lixão, né, que é a pior das hipóteses, né, que é critério total. Né, infelizmente ainda existe, a gente tem a legislação já, que é essa política nacional desde 2010, que vem propondo essa adequação, né, e vem cercando os municípios para que eles se adequem, mas infelizmente a gente ainda tem municípios que utilizam lixões, né, de forma inadequada, e a gente ainda tem essa disposição inadequada desses resíduos, e infelizmente né, a metade é composto orgânico, que é passível de outros tratamentos, não só a compostagem, mas existem outros tratamentos que podem ser dados aos resíduos orgânicos também. Tá? Nós geramos, né, em 2020, cerca de, né, mais de 79 milhões de toneladas de resíduos. Né, muita coisa. Cada pessoa no nosso país gera, em média, 170 quilos de matéria orgânica, tá, por ano. Né, imagina, eu, você, cada um de nós que está aí, né, assistindo, que está aí no seu ambiente, que está trabalhando e tal, gera em média 170 quilos por ano de matéria orgânica, tá? É um material, assim, que ele, no ambiente, ele vai seguir o ciclo natural dele, né, de degradação, ele vai ser decomposto naturalmente no ambiente, vai ser oxidado ali, né, biologicamente ou não, e devolver esse material mineral para o solo, né, ou para o ar, mas isso pode ser aproveitado energeticamente, isso pode ser aproveitado na agricultura, né, pode ser aproveitado em técnicas para melhorar e recuperar solos degradados, né, a gente pode aproveitar muito esse tipo de resíduo, dar um outro destino para ele que não aterros sanitários, né, e aumentar a vida útil desses aterros sanitários, né, que são, que tem uma vida útil programada, né, tem uma licença ambiental ali que requer aí investimento dos municípios, né, para a destinação desses resíduos para esses aterros. Pode passar, por favor. Toda hora eu venho aqui apertando para passar o slide. Então, a compostagem, né, é uma técnica de transformação dos resíduos orgânicos em um material mais estável, né, a gente vai estabilizar essa matéria orgânica, ela vai sofrer uma decomposição, gerar ali um composto orgânico, né, e ali naquele processo, né, de compostagem estão envolvidos fenômenos, né, processos físicos, químicos e biológicos principalmente, né,
E esse processo de compostagem, ele predominantemente é aeróbio, né? A gente tem que favorecer aeróbio, ou seja, acontece na presença de oxigênio. Tem que lembrar que tem pessoas que não são da área técnica assistindo, né? Na presença de oxigênio, de ar, eu preciso que entre ar ali em contato com esse resíduo para que as bactérias, né, os organismos que vão fazer esse processo utilizem esse oxigênio e façam o processo aeróbio, né? Porque aí, nesse processo aeróbio, acontece a degradação completa da matéria orgânica, né? Ela se transforma nesse composto orgânico aí, que ainda tem características orgânicas, mas ele tem bastante nutrientes. Se o processo for controlado de forma adequada, né? Com uma aeração bem controlada, né? Ele tende a não ter mau cheiro, porque o mau cheiro ele é gerado em processos sem oxigênio, né, anaeróbios, né, sem oxigênio, aí, que geram gases, além dos gases de efeito estufa, como o metano, que o Geandro falou na apresentação dele, né, o metano lá dos aterros, né, ele é gerado ali dentro dos aterros porque não tem oxigenação, né. Na compostagem a gente tem a oxigenação desse material, então não gera metano, ou gera o mínimo possível de metano, né, a tendência é que se gere o gás carbônico. Então, esse processo, a gente utiliza, né, os resíduos orgânicos, né, que contém ali nutrientes e energia, fornece isso para os micro-organismos, né. A água, é necessário água, os micro-organismos necessitam de água para desenvolver o seu metabolismo. A água dos próprios resíduos, né, o resíduo orgânico, ele tem teor de umidade, mas a gente tem que controlar essa umidade no processo também, então tem que umidificar lá as leiras, né, aquelas pilhas lá de compostagem, e fornecer oxigênio através da aeração dessas leiras também, né, então vai ter uma atividade microbiana ali, e isso vai influenciar na temperatura, na umidade, na degradação, na velocidade de degradação dessa matéria orgânica, né, e vai gerar calor, tá, essa leira esquenta, principalmente no início do processo, ela esquenta muito, ela atinge temperaturas dos 70 graus, isso é muito importante para o processo, porque nesse momento acontece até a eliminação de organismos patogênicos, ovos de vermes, né, morrem de moscas também, eles morrem nesse processo, né, quando essa temperatura é elevada. E logo, né, à medida que vai seguindo o processo, essa temperatura vai voltando a patamares normais, né, e à medida que vai encaminhando para a maturação desse composto orgânico, desse material orgânico, e outro subproduto que sai, né, desse processo é água e gás carbônico, né, a degradação da matéria orgânica libera água, é o que contribui com a umidade também de todo o processo. E, por fim, o composto orgânico, que é o composto de interesse aí desse processo todo. Pode passar, por favor. Então, aqui, né, a gente tem alguns fatores que influenciam no processo, eu já falei bastante ali no slide anterior, né, uma triagem adequada de resíduos, ou seja, os resíduos são resíduos orgânicos, né, que haja essa separação desses resíduos orgânicos. O ideal é que essa separação seja na fonte, dentro da minha casa, dentro da sua casa, né, isso é o mais interessante, que a gente não misture ali naqueles resíduos papel colorido, pilha, lâmpada fluorescente, e qualquer outro tipo de resíduo que venha ter contaminantes. O papel colorido ele tem tinta, essa tinta tem metais, a gente chama de metais pesados, né? Então, tecidos, né? Isso pode contaminar esse composto orgânico e influenciar na qualidade dele depois. Então, o ideal, né, é que haja essa triagem adequada dos resíduos e na fonte, aonde ele está sendo gerado. Eu quebrei o ovo lá, não vou utilizar a casca lá na minha casa, porque eu posso utilizá-la também, inclusive na alimentação, né? Mas eu não vou utilizar essa casca, eu separe ela. Eu não jogo ela junto lá no lixo com material colorido, papel colorido, né? Que eu deixe ele junto com o resto de alimentos ali e separe isso para depois fazer o processo de forma mais adequada, né? Favorecer esse processo que vai ser feito. A granulometria, né, isso é o tamanho dos resíduos, tá? Se eu tiver resíduos muito grandes ali, uma casca de fruta muito grande, melancia, não sei, pedaços muito grandes de resíduos, dificulta o processo.
Então, muitas vezes, né, dentro das unidades de triagem, né, na maior parte delas, né, existem trituradores que vão triturar esses resíduos para que eles tenham uma granulometria menor, né, e possam tornar esse processo mais eficiente, né, de degradação. Nutrientes, né, são necessários, então, assim, não é simplesmente eu pegar resto de comida e empilhar que está pronto a minha leira, né, de compostagem. A gente chama de leira, essa pilha, né, de compostagem aí, que a gente vai empilhando esse material orgânico, se chama de leira, né. Existem critérios que devem ser adotados para que essa leira tenha o melhor desempenho, né, para que a gente possa controlar melhor esses fatores aí. Então, a gente costuma intermear, né, material mais seco com material mais úmido, né, esse material mais seco, ele vai servir como um material estruturante, né, e também ajudar a controlar a umidade e fornecer um material mais rico em carbono também, né, é necessário ter um equilíbrio entre carbono e nitrogênio, né, e isso a gente vai fazendo, empilhando diferentes materiais. Então, por exemplo, de material seco aí, material de poda, capina, né, então, o pessoal, às vezes, ocorre a poda de jardins e o pessoal usa essa poda como material estruturante, serragem, né, então isso vai fornecer carbono para o processo e também vai ajudar na estruturação dessas leiras, né, e material mais úmido aí sim é o resto de alimento mesmo, né, que é um material bastante úmido e vai ajudar a equilibrar essa umidade e ele vai fornecer prontamente, além do carbono, né, ele vai fornecer muito nitrogênio também, tá, então para ter esse equilíbrio aí, tanto nos nutrientes quanto na estruturação dessas leiras, é importante que haja esse equilíbrio aí. O teor de umidade, né, já falei bastante aí, é preciso controlar esse teor de umidade e a temperatura, né, é necessário que se controle a temperatura do processo, ela eleva no início, né, bem no início, nos primeiros dias, quando há a formação dessa leira, o metabolismo dos micro-organismos vai aumentando, né, e começa a ter esse processo muito ativo, né, de degradação dessa matéria orgânica, e essa temperatura se eleva naturalmente, tá, pelo metabolismo muito elevado. Isso chega a atingir temperaturas acima de 70 graus. Aí deve-se tomar um cuidado também, não pode aumentar infinitamente essa temperatura, né, acima de 70 graus, porque pode até pegar fogo, tá, dependendo do material que está ali, estruturante e tal, e também pode acontecer de matar, inclusive, os micro-organismos que vão atuar no processo, né? Então, a gente quer que controle ali a população de organismos patogênicos, né? Que mate esses ovos de eumintos, esses organismos patogênicos, mas as bactérias, os fungos que são importantes para o processo, eles têm que ficar ali. Eles são toleráveis a essa temperatura maior, né, de 50 graus, mas tem que haver esse controle para não ficar muito elevada, né? E à medida que o processo vai avançando, a temperatura vai abaixando, ela fica em torno dos 40, 50 graus, e depois, quando o processo está maturando, é um dos indícios de que o composto está atingindo a maturação, né? O próprio controle dessa temperatura, né? Ela atinge níveis próximos à temperatura ambiente, então a gente percebe que o composto está sendo maturado. E a aeração tem que fornecer oxigênio. Então, muitas vezes, né, em muitas unidades de triagem e compostagem, essa aeração é feita manualmente, né? Os operadores, eles vão lá e reviram a leira com enxadas, com pás, né? Eles reviram manualmente, mas às vezes tem reviramento automático, mecanizado, né? Com tratores, o pessoal também faz isso quando fazem leiras muito grandes, né? É recomendável que se faça leiras muito grandes, porque aí você favorece a ocorrência de zonas sem oxigênio lá no meio das leiras, né? Mas tem todo esse processo aí, né, de umidade, aeração e tal. Aí na foto vocês veem o composto aí na mão de uma pessoa, né? Ele é bem parecido com terra, né? Ele é escuro, fica com essa cor marrom bem escura, né? Esse é o composto orgânico que é produzido. E na foto ao lado há um gráfico aí mostrando o que deve ser controlado, né? Os reviramentos, né?
qualquer periodicidade. O processo dura cerca de 120 dias, né? É longo o processo. Então, é preciso ter pátios grandes para que isso seja feito, né? Então, se chega muito material orgânico para ser feito, o pátio tem que ser projetado aí para comportar isso, e essas leiras elas vão amadurecendo, né? E depois de montada, ela vai ficar ali sendo monitorada, e cerca de 120 dias, vai depender de diversas condições, do clima também, que interfere, né? Mas é isso. Pode passar, por favor. E esse processo é feito em unidades de triagem e compostagem, né? A gente vê isso muito aqui em Minas, nos municípios de pequeno porte, né? Existem essas unidades de triagem e compostagem, porque os resíduos chegam nos caminhões, são descarregados, aí existem essas bancadas aí, onde o pessoal fica fazendo essa segregação manual dos resíduos, né? Então, o caminhão despeja esses resíduos, não pode ser um caminhão compactador, né? É ideal que o lixo chegue solto, para que esses operadores eles possam segregar, então eles vão separar os resíduos recicláveis, os rejeitos e os resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos vão lá para o pátio de compostagem, que é essa foto que a gente está vendo mais à direita, isso é um pátio de compostagem, onde vão ser formadas as leiras, né? Passa por aquele tratamento antes, né? Ocorre a trituração desse material para que eles tenham uma granulometria que seja favorável à formação, né? A estruturação das leiras e a eficiência do processo, né? Você imagina uma casca grande de alimento aí, você sofrer decomposição, né? É mais demorado do que se eu picar essa casca em partes menores, né? Por exemplo, né? E, essas UTCs, né? Unidades ou usinas de triagem e compostagem, elas têm diversas estruturas físicas aí, né? São edificações, né? Que tem galpões de recepção e triagem desses resíduos, onde é feita separação desses resíduos, tem um pátio de compostagem, que eu já apresentei para vocês aí, tem um galpão para armazenamento dos resíduos recicláveis, muitas vezes eles têm baias, onde nessas baias a utilização desses recicláveis por tipo, né, plásticos, aí tem diversos tipos de plástico, tem alumínio, tem o vidro, né, então cada baia vai comportar o tipo de resíduo, e costuma ter a prensa também, né, eles prensam esse material e vende esse material, tá, tem mercado consumidor, né, as usinas de triagem e compostagem que eu já visitei, elas tinha o mercado consumidor, assim, até faltava resíduo, né, dependendo do tipo de resíduo reciclável, até falta, né, alumínio, por exemplo, né, é um mercado que busca muito esse alumínio. E unidades de apoio, né, cozinhas, refeitórios, escritório, né, tem que ter isso também. Pode passar, por favor. E tudo começa com a gente, né, esse processo, né, ele é bem complexo, a gente pode fazer compostagem também na nossa casa, tem muita gente que faz, né, existem diversos manuais, eu estava buscando materiais aí, tem muitos materiais disponíveis na internet, que tem guias, né, de como se fazer na sua casa, e é plenamente possível, inclusive para quem mora em apartamento, né, consegue com baldes, né, com estruturas, fazer pequenas composteiras, né, e ir separando seus resíduos, fazer a sua própria compostagem, é possível, vasos, canteiros, né, onde você consegue utilizar, né. Esses resíduos, né, eu acho que pulou mas esses resíduos, eles podem ser utilizados, geralmente, eles podem ser melhor utilizados em projetos de jardinagem, de paisagismo, né, como o Geanderson mostrou aí mostrou lá no aterro, né, que eles usam para todo o projeto de paisagismo deles e do cinturão verde, né, isso é o ideal para se utilizar esse composto. Ele pode ser utilizado para fins agrícolas, né, mas é bom que se evite a utilização em hortaliças, por exemplo, né, o ideal, né, para utilizar em plantas que vão servir para alimentação, né, é que haja que seja feito a análise, né, desse composto para ver a composição
porque dentro dos resíduos que vem misturado, ele pode ter um teor de metais, isso pode ser absorvido por plantas e acabar prejudicando a saúde das pessoas. Então, tem que ser feita essa análise do composto para que haja o aproveitamento agrícola dele, né? Mas para jardinagens, para projetos de recuperação de áreas, é interessante que ele seja usado nessas ações, né? Então, continuando aí, né? Isso começa com a gente, né? A gente tem que minimizar a geração dos nossos resíduos, né? Combater, gente, o desperdício de alimento, né? É muito grande o desperdício de alimento no nosso país. Boa parte desses quase 50% de resíduos que são gerados dessas tantas toneladas de resíduos que a gente gera anualmente, quase metade é resíduo orgânico e boa parte, né, é comida que é jogada no e a gente desperdiça muito alimento, a gente é um país que desperdiça muito alimento, né? Repensar os nossos hábitos de consumo, né? Separar os nossos resíduos adequadamente, a gente quando separa, faz a separação, né? Eu conheço exemplos de cidades em que a coleta seletiva, municípios pequenos, né? Que são modelos até, né? Que a segregação acontece de forma bem adequada assim, na população, então esses resíduos já chegam de forma separada lá no aterro, não há contaminação dos recicláveis, eles podem ser melhor, né, comercializados, porque o papel chega limpo, né, eles conseguem aproveitar maior quantidade de papel, chega seco, chega limpo, não chega contaminado com material orgânico, né, e plástico também e tal, e isso agrega valor ao material reciclável que está sendo produzido. E o composto orgânico também, porque ele vai ter o menor teor de material poluente, de metais, né, então isso é importante. Participe dos programas políticas existentes em seu município, né? Se seu município tem um processo, né, tem uma política de coleta seletiva, de reciclagem implementada, se tem PETs, né, o ponto de entrega, PEVs, né, pontos de entrega voluntário de resíduos, né, participe desse processo, dessas políticas, faça a separação dos seus resíduos, vira um hábito, né, por fim, a gente já tendo duas cheirinhas separando resíduo seco, resíduo úmido, já vira um hábito, né? A gente já não consegue mais destinar os resíduos juntos em um lixo quando a gente não tem essa possibilidade. A gente acaba guardando dentro da bolsa para chegar em casa para jogar esses resíduos adequada no lixo na nossa casa. E cobre das autoridades se seu município não tem, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos a gestão participativa, né, dos resíduos. Todo mundo tem que participar da gestão dos resíduos sólidos urbanos, inclusive nós, com as nossas atitudes dentro das nossas casas, né, nos nossos ambientes de trabalho, e também cobrando. A gente tem que cobrar, né, eles são nossos representantes, né, ou deveriam ser. Então, pode passar, por favor. Essa algumas referências que eu utilizei para fazer esse material. Pode passar. Aí estamos abertos aí, né, às dúvidas, às perguntas. E agradecer mais uma vez, né, está sendo um evento bacana aí, com uma programação muito interessante. Espero que eu tenha atendido a expectativa aí, ter colaborado um pouco com o evento de vocês. Obrigada, Fernanda. Foi ótimo. Muito obrigada. Uma verdadeira aula do Geandro e sua. Muito interessante. Já começaram aqui as perguntas, eu vou lê-las para vocês, e aí a gente faz uma rodada, depois duas, quantas forem necessárias, que a gente ainda tem aí uns 26 minutos de debate. Acho que muitas questões surgem também dessa discussão, né? O que é o aterro, porque a gente começa a inverter, né? Caratinga, a gente estava fazendo um estudo lá um tempo atrás em que, por exemplo, o aterro foi criado, ao invés de ser destinado para lá os rejeitos, o que estava sendo destinado era o reciclável compostável. Então, o que acontecia? Sobrecarrega o aterro, né? Até tentamos contato para que algum representante viesse, mas não conseguimos contato. E ao invés de ser uma solução, acaba sendo um grande problema, porque você acaba boicotando a compostagem, não
a empresa que gerencia o aterro, não é isso que eu estou dizendo, mas a política pública mal feita. Porque se nós temos 2% de rejeito em tudo que a gente tem pós-consumo, né? 2%, na verdade, a gente acaba mandando 90% para o aterro, né? Então, é muito complicada essa lógica. O que a gente continua fazendo? Achando que o aterro é o lixão, que tudo vai para lá, né? A lógica não mudou. Então, acho que tem muitas questões interessantes. Vou começar aqui pela Vitória. Ela pergunta: folhas secas de árvores também serve? Aí eu acho que os dois tocaram no ponto, né? Sim, não é isso? A folha seca pode ser usada para compostagem? Pode ser usada, né? Ela serve como material estruturante e é material orgânico. Aqui em casa eu coloco na minha composteira, no quintal, eu pego a folha que cai a seca da amora, o jardim não é tão grande, aí vou lá e coloco em cima para não dar mau cheiro, né? Estava vendo a sua explicação e pensando, estou fazendo tão mal assim o que é preciso, porque não tem aquelas leiras grandes lá do aterro, não, é pequenininho, vai todo o alimento, mas é muita coisa, né? De 4 pessoas no domicílio, é muito. A gente não consome material industrializado quase nenhum, aqui todo mundo é muito orgânico demais, né? Muito ambientalista. Mas todo o resto de fruta, toda a casca, já é um bolo enorme de resíduo que você deixa de jogar na lixeira, né? E aí tem 2 potinhos na pia que ficam exatamente para coletar esse material. Era um pote, aí a gente colocou um maior, porque não estava dando. Hoje são 2 vasilhames, né, de 1 litro. E aí, depois do almoço, tem que sair, levar lá para o quintal e colocar. Só as minhocas que não sobrevivem a Valadares, e o minhocário não deu certo. Depois eu queria que comentassem isso. Elas passavam pelo buraco do minhocário e se suicidavam, mas isso depois... Estavam fugindo. Devia estar aquecendo demais lá. Porque começa a ter esse aquecimento, né, natural. Pode ser que o próprio calor, né, está espantando as minhocas. Eu comprei aquele disco, né, de São Paulo, não é isso? Que eles vendem aquelas empresas e tal, mas em Valadares não dá para certificar, não. O negócio não deu certo, não. Viu, Jandro? Pode falar. O mais engraçado é que, vendo a palestra da Débora, né, as proporções, né, de um para outro, né? Porque aqui eu recebo o resto de material lenhoso e poda de grama, poda de árvore de uma cidade inteira, né? Então você vê o tamanho das leiras. E justamente a gente faz revolvimento com carregadeira, com maquinário, né? Mecanizado, né? Porque não tem como a gente fazer manual, né? Um município maior, como é o caso de Valadares também, né? A gente, inclusive, tem incentivado muito, é o caso do IFMG também, que a prefeitura faça ali aquele pátio de compostagem lá no transbordo, né? Para parar de mandar resíduos necessários para o aterro, paga aluguel do aterro, paga transporte do aterro, e, enfim, são milhões, né? Podia estar investindo nas associações de catadores, inclusive como geração de renda, né, gente? Porque a compostagem ela é geração de renda também, a gente só não aplica nela, né? Não é essa compostagem que vem da coleta direta, né? Mas aquela dos baldinhos, Débora, que eu penso, assim, aquelas políticas públicas específicas, né? Que o consumidor, ele pensa no que ele está destinando, né? Para formar adubo. Bom, tem outra pergunta aqui, Juliano está perguntando, quantas toneladas de lixo o aterro recebe por dia? Pede-se muito material reciclado? Qual a vida útil desse aterro? Qual o gasto mensal para o funcionamento desse aterro? São 4 perguntas, Jeandro, vai lá. O áudio até falhou, porque 4 perguntas de uma vez, Juliano, você ficou sem áudio. E agora? Agora sim. Podia ter continuado com o áudio, né? Sem áudio, né? Vamos lá. Recebemos em média 800 toneladas por dia, tá? E como citei, são ao todo 29 municípios, né? Então, a gente tem uma média de 800 toneladas a dia. A segunda pergunta é sobre reciclado, né? Nós sempre orientamos ao município fazer a reciclagem na fonte. A professora Débora também deu o exemplo é o mais fácil fazer na fonte.
É lógico que não, não temos aqui no nosso aterro, como vocês podem observar, uma triagem, né? E sim o caminhão já chega e faz a destinação final, justo porque a nossa licença é destinador final. Então a gente tem que seguir o que está no nosso processo. A terceira pergunta foi sobre qual a vida útil do aterro e qual o gasto mensal para o funcionamento do aterro? a vida útil, né? A gente temos aqui aproximadamente ainda 14 anos, né? Mas pode-se também aumentar essa vida útil pelo grau de compactação do resíduo. Quando ele é depositado no aterro, quanto mais você compactar, mais vida útil você ganha. E além também da implantação de políticas de reciclagem em cada município. Então, quanto menos resíduo chegar no aterro, maior a vida útil. Então, seguindo a linha de conscientização, a gente sempre pede fazer a reciclagem na fonte. E com isso você ganha, o aterro ganha, né, na sua vida útil e também o município. E em relação ao custo, você também tem um custo variado, né? Porque você recebe os resíduos de vários municípios, né? Então não é um custo que eu vou dizer é fixo, tá? Então os números em si, né? Até ontem não sei se o Juliano viu, mas a professora Fernanda ontem falou dos custos de todo serviço de operacionalidade pública, de coleta, capina, varrição, no município de Governador Valadares, né? Então, esses números aí são muito específicos de cada município, né? Tem um parâmetro por tonelada, Geandro? Ou quanto mais manda, tem um abatimento? Como é que é isso? Tem um valor tonelada? Sim, a gente está fazendo muito, Fernando. Tem vindo muito consórcio conversar conosco. Agora os municípios estão se unindo e vindo em consórcio, conforme você está falando. É muito mais fácil você vir com um consórcio, né, de municípios, que a quantidade é maior e você tem um custo menor dessa tarifa, né? A gente consegue conversar mais com os municípios. Não que a gente não converse com eles separado. Lógico que todo mundo que precisa, a gente vai conversar, vai sentar, tem um setor só para a gente resolver isso, né? Eu levei um susto aqui porque eu achei que era a minha porta. A minha porta tá ligada à sua na imagem, viu, Débora? Aí na hora que eu vi essa imagem, eu falei, oi, não tem alguém aqui. Custei entender que era na sua. Bom, o Juliano está perguntando aqui, está dizendo o seguinte: infelizmente a UTC de Carrancas está perdendo todo o lixo orgânico por falta de recursos humanos para fazer compostagem. Vocês sugerem alguma alternativa para o aproveitamento do lixo orgânico? Parece, pelo menos assim, do que a gente vê de política pública, Juliano, que não tem necessidade de muita qualificação para fazer a compostagem, né, gente? Ou eu estou enganada? É um pátio, uma pessoa para revirar as leiras, verificar a temperatura, como é que é isso? Referente ao tamanho também do material, mas você está falando de um município pequeno, creio eu que é mais manual, né, Débora? Eu estou falando da minha questão, que é o parâmetro que eu tenho, né? Mas menor é muito manual. E só aproveitando na pergunta dele, Fernanda, que muitas vezes o município tem uma central de triagem, tem até um pequeno aterro, mas infelizmente às vezes chega outra gestão e não dá procedimento ao processo. Então muitas vezes acontece de tirar, desculpa, né, um lixão de novo e ter que mandar para um aterro sanitário. Então essa questão aí do Juliano é muito importante. Às vezes o município acha que tem dinheiro, vou fazer um aterro, mas não pensa na operacionalidade, né? O que isso vai demandar de tempo, do processo, né, de cuidar de um aterro. Ou né, desculpa, né, de uma compostagem, de qualquer coisa. Essa descontinuidade administrativa que o Leandro falou é um dos maiores problemas que a gente tem, né?
uma administração vem e constrói e considera, né, aquela política, considera aquela importante, em outra administração prioriza outra política e abandona completamente a anterior, né? Então, às vezes, essas estruturas acabam ficando sucateadas, né, e não sendo aproveitadas, e é dinheiro público que foi perdido e uma política que deixa de ser exercida ali, né? Igual o UTC de Carrancas. Carrancas é um município de pequeno porte, né? Tem o UTC que tem aqui em Minas mesmo, nesses municípios de pequeno porte. Já tem a estrutura, gente. Capacitar o pessoal é o de menos, porque está pedindo, né? Sugere alguma alternativa de aproveitamento? Alternativa a essa a compostagem iriam requerer outra estrutura, né? Iriam requerer outros métodos e mais capacitação de pessoal também. E a capacitação é simples, é isso, é a tomada de parâmetros diariamente, né? Reviramento manual, manter a umidade, então controlar essa umidade, essa temperatura. Então tem que aferir a temperatura nos horários, né, que devem ser estabelecidos, fazer esse monitoramento. Isso, no órgão ambiental, se consegue essa capacitação, né? Existem manuais voltados para esse pessoal, voltados para as prefeituras conseguirem capacitar o pessoal, né? Tem ETs, né, em alguns municípios, o município de Bertioga, aqui em Minas, por exemplo, ele lá tem uma unidade de triagem e compostagem que é modelo, assim, eles dão cursos, o responsável, ele dá palestras, ele recebe visitas, né, então a gente consegue ver o funcionamento, consegue acompanhar, e não é difícil a operação, né, aí é vontade política mesmo de fazer o sistema funcionar, né. Bom, como não temos no chat ali outras perguntas, eu queria fazer uma. Débora, se a gente pensa essa coleta que é feita pelo município, é mais difícil porque o resíduo vem contaminado, né? Diferente, parece que o do Geandro já vem em caminhão específico, né? Com a licença, o alvará lá específico para poda, não é isso, Geandro? E aí já vai direto para compostagem. Mas nessa coleta, que é a geral que a gente faz, né? Se a gente pensar a compostagem, a gente vai ter muito contaminante, né? Provavelmente, eu estou aqui, porque não tem triagem, não tem controle, como você mesma disse, então o risco de contaminante é alto, né? Não seria viável, então, que o município pegasse desse material para fazer compostagem, porque ficaria limitado apenas a determinado tipo de uso, não é isso? Isso, limita o uso, né? Tem que fazer a análise do composto, né? Ver o teor de substâncias tóxicas ali, metais, né? Então, isso pode limitar o uso, sim, mas é um limite, assim. Aqui tem muitas praças, né? Muitos ambientes que poderiam requerer, em muita área degradada precisando ser tratada também, ser retratada também, né? Além disso, a gente vê também de viveiros de muda, né, que o pessoal utiliza esse composto, né, pode fornecer isso gratuitamente, mas é lógico, tem que ter essa análise do composto, né, o que é mais inviável seria a triagem, né, imagina essa quantidade de resíduos que é gerada no município, e isso tudo ir para um centro de triagem e separar, teria que ser gigantesco, né, teria que ser muito grande esse centro de triagem, né, antes de implementar o processo de compostagem no município, tem que haver implementação com sucesso de um programa de coleta seletiva. Pelo menos essa separação de resíduo úmido e resíduo seco, isso tem que ter, né? Aqui no meu bairro até acontece, assim, tem os dias do resíduo reciclável, né, que o pessoal da Scanave coleta, né, e tem, eu vou mostrar de novo. E tem o dia do resíduo não reciclável, né? Aqui a gente tem, mas não é na cidade inteira, infelizmente, né? Então, isso dificulta bastante essa questão, essa logística, né? Da triagem, o tamanho para compostar, havia uma madeira gigante lá na área de transbordo, né? A gente
2019, eles estavam com a exposição, já estavam fazendo umas leiras lá, com material de capina e tal, e resíduos de uns geradores de resíduos aqui no município que geravam esse tipo de resíduo orgânico. Só que depois veio 2020 e essa pandemia e então parece que começou a cortar seu áudio, deve ter sido uma falha aí só momentânea na internet. Em 2019 teve audiência pública, né, da ampliação da coleta seletiva, então por isso houve uma pressão muito grande para que tivesse a compostagem. A gente, inclusive no ambiente, chegou a propor para o município que se criasse programas por bairro de compostagem. Então, pegar o Granduquesa, pegar o Santo Agostinho, né, algum bairro para fazer um piloto. E na época foi recepcionado, mas a gente não sabe o que é essa recepção também, né? A ideia é boa e tal, mas não tira do papel. Porque uma discussão seria, esse material poderia estar associado às próprias associações, né? Não precisava ser associação de catador, podia criar um grupo específico para gerar renda na comunidade, ter lá esse adubo orgânico, né, que sai no final já controlado, que é diferente daquela compostagem que vai ocorrer do, entre aspas, lixo que a gente põe para fora de casa, em locais onde já tem essa coleta seletiva, né? Aqui muito material ainda de resíduo reciclável ainda vai, né, Débora, para o transbordo e chega lá no Geandro, lá no aterro. Bom, uma outra questão é o seguinte, Geandro, vocês não fazem gravimetria, então não faz assim uma amostragem do que chega no aterro, né? Você não saberia dizer, por exemplo, parece que travou, Geandro. Você me ouve? Ah, me ouve? Vocês não têm aí, por exemplo, um estudo sobre o resíduo que é destinado para vocês, uma amostragem desse resíduo, uma gravimetria? Repete. Desculpa. Travou na hora que eu estava falando. Na hora X que você ia. Como você disse que quando bate o material aí é apenas a descarga do material. Então, assim, não existe um controle que eu digo assim, um estudo, não é um controle no sentido de controlar o que entra, não. Mas um estudo gravimétrico sobre que tipo de material está chegando. Isso não acontece, né? Vocês não fazem essa amostra? Não tem, tá? Seria interessante, até para análise, né, da política pública, o que está chegando. Bom, eu suponho... Fernanda, Oi. Posso falar? Pode, por favor. Isso geralmente é os municípios, né, que deveriam fazer isso antes de fazer a concessão do serviço. Toma que o lixo é seu, eu te pago e você até. Deveria ser feito esse diagnóstico, né, tendo esse estudo gravimétrico da composição dos resíduos, até para direcionar essa política e mandar o mínimo possível para aterro sanitário, né, e fazer, né, essa compostagem, né, essa coleta, implementar esse programa de coleta seletiva, né, para que os recicláveis tenham destino adequado, o orgânico, e os rejeitos vão para o aterro, né? Então, isso o município deveria fazer, e até há algo assim, nesse sentido na nossa política nacional de resíduos sólidos, né? Que haja esse diagnóstico para que seja feita a gestão adequada dos resíduos nos municípios, nos consórcios, né? Só quem fez esse processo foi o município de Patinga, com apoio nosso aqui, né? Mas é um estudo que eles estão realizando, não sei ainda se continua ou não. E Santana do Paraíso também começou a fazer, tá? Mas também não temos os resultados ainda. Só estamos dando apoio, né? Por causa do local, né? Que aqui é o mais adequado de se fazer. Então, eles estão... Lógico, também o município pode ter um local que vai fazer. Você tem todo o procedimento dele, né? Débora, que nem a Débora estava falando, sem problema nenhum. Mas o apoio, a gente tenta dar o apoio, né? Por causa da localização, e como o caminhão vem direto para cá, a gente auxilia eles, né? Nesse apoio. Bom, aí tem uma outra questão que é o seguinte, são 29 municípios no aterro, né? Que fazem contrato com o aterro. Quantos desses são municípios pequenos? Que eu acho que a Débora poderia falar um pouquinho para a gente. Geralmente, a gravimetria dos municípios pequenos, eu sei que nós estamos na sociedade do consumo, Débora, e que tem aumentado a embalagem, né?
Na cidade hoje de 3 mil habitantes, a pessoa compra embalagem para ovos, né? Não compra o ovo caipira, né? Enfim, não tem mais milho verde, ela vai comprar a lata de milho verde na cidade de 3, 5 mil habitantes. Mas essa gravimetria, assim, os estudos têm apontado que tem mudado. A gente continua com um percentual muito alto de orgânico ou não? Tem mais embalagem? Como é que é isso? E Geandro, qual é o perfil? Município pequeno mesmo? Ou município mediano, como Valadares, Caratinga? Qual que é esse perfil? Débora, posso falar? Predominância nossa é os municípios medianos para pequeno, porque você pega os maiores volumes são Valadares e Patinga, né? Os outros municípios já são um volume muito pouco. Muito pouco, eu digo assim, da dimensão dos dois, né? Porque só Ipatinga e Valadares dá quase 600 mil habitantes. O resto tudo dividido nesses outros municípios, né? Então, na minha visão, também o lixo ainda continua muito orgânico, tá? Por conta também, você vê isso nos drenos de biogás. Quando eu mostrei aquela foto que estava queimando, é decomposição de lixo orgânico. Então, a cultura ainda nossa de interior, né? É muito orgânico, né? Isso. A sua pergunta é sobre a diferença, né? Se há alguma diferença entre municípios menores e municípios maiores. Olha, eu não sei como é que está isso agora. Eu sei que assim, está crescendo, infelizmente, né, a nossa geração de resíduos, né? Deixa eu ver, há uns 15 anos atrás, nossa, vou me... há muitos anos atrás, há uns 15 anos, quando eu fiz um estudo desse, né, com resíduos, assim, a média de geração de resíduos era de cerca de 350, 400 gramas de resíduos por geração per capita, né? Quilos por 0,35, né? 350 gramas por habitante por dia geração no Brasil. Isso em torno de 2008, 2009. Que horror. E agora, tá, assim, já passou de 500 gramas, já está em torno de 700 gramas, se não me engano. Gerar resíduos por dia, então está crescendo a nossa geração de resíduos e vem acompanhando essa proporção, né, cerca de quase 50% de resíduos orgânicos, né, contra essa outra parte que é o reciclável e rejeito junto, né? Pois é, os municípios onde a gente trabalha, geralmente está dando aí pelo Sinis, né? Os dados Sinis, 1,2 kg, 1,3 kg, né? É muita coisa, gente, é absurdo, né? Uma última dúvida, uma questão a questão do biogás, né? E o aproveitamento dele, que legal, porque aí está gerando energia, não está poluindo da mesma forma, né? Tem aí uma compensação. Mas eu queria saber, o Geandro, como é que foi durante a pandemia? Se vocês perceberam, por causa desse dado mesmo que a professora Débora levantou, durante esse período todo de existência do aterro, esse volume foi aumentando significativamente e durante a pandemia teve uma curva significativa ou não? Se estabilizou? Como é que é isso? Como é que você tem visto essa realidade? E, Débora, uma última questão. Pode-se colocar o resíduo orgânico direto na planta ou tem que fazer a compostagem? Como é que é isso? Olha, o resíduo oriundo, o resíduo de saúde aumentou, tá? Aumentou. E assim, mas foram aqueles picos, diminuía, depois voltava e assim por diante. Vou te dar uma sequência aqui agora, não precisamente, mas vamos colocar assim, março, abril e junho. Então eu tive assim, abril, em março 10 toneladas, em abril tive 15.
aí depois cai para 11 e agora estou chegando a 10. Então, mensal, tá? A questão de tonelada do resíduo de saúde. Então, teve sim os picos, depois foi diminuindo e caindo na normalidade. E o lixo domiciliar também, assim, no boom da pandemia também, você viu que ela deu uma oscilação, né? A mais, e também a menos, né? Assim, ficou no começo, sim, e depois estabilizou, voltou ao normal. Mas houve, sim, também a gente ficou muito preocupado com a questão de tudo, todos esses resíduos caem na nossa frente de operação. Então, a questão da segurança do trabalho no aterro sanitário é muito importante. A utilização do EPI, o acompanhamento de programas de prevenção de riscos ambientais, programa de médico de saúde também, que a gente tem enfermeira do trabalho aqui dentro do nosso complexo. Então, a fiscalização em cima dessa preocupação, né, do colaborador estar usando os EPI para não se contaminar, a gente também teve que redobrar. Então, é todo o complexo, né, mas o que eu falo da frente de operação, que é o pulmão do aterro, né, onde a gente recebe toda essa carga. A questão de utilização na planta, né? O composto orgânico é que a gente tem que tomar cuidado, tem que misturar ele no solo, né? E ter cuidado com as proporções, que você pode queimar a planta, ele pode ter concentrações muito elevadas de nutrientes ali e acabar matando as plantas ao invés de fertilizar, né? Tem que misturar. Agora, usar o alimento, né? O resto do alimento, o material orgânico, direto no solo, ele, assim, misturando esse material com o solo, ele vai sofrer esse processo de decomposição dentro do solo, que é um processo mais lento do que se usar o composto direto, que tem os nutrientes, carga de nutrientes pronta ali, já prontamente utilizado pela planta. Então, talvez seja mais adequado utilizar esse alimento. Eu não tenho esse conhecimento agronômico, assim, para te falar, mas eu imagino que você utilizar, igual o pessoal na roça, a gente vê muito, eles usam o esterco direto na planta, né? O esterco direto, esse esterco vai passar por um processo de degradação ali no solo, que é mais lento e vai fornecer esses nutrientes de forma mais lenta do que se eu utilizar uma grande quantidade de composto orgânico já direto na planta, aí eu corro o risco de matar essa planta. Agora, tem a questão, né, de micro-organismos patogênicos, mas aí isso, quando é feito em casa, né, que você sabe os resíduos que você está separando ali, não se corre esse risco, né? E tem a questão de vetores, né, porque aí você vai, né, utilizar alimento direto no solo, né, você pode atrair vetores ali, né, moscas, né, baratas, e isso tem esse problema também, né, porque isso vai trazer uma certa umidade e outras características indesejáveis ali para o solo. Aí tem que ver o tipo de resíduo, né, se não tem um teor muito elevado de umidade, né, se ele vai trazer, né, essa compactação e esse excesso de umidade no solo. Se for um material que mistura no solo e as características do solo permanecem ali boas, né, para o desenvolvimento daquela planta, não vai atrair vetores, e aí, ao meu ver, não tem problema misturar esse material orgânico direto com o solo. Mas é melhor do que organizadinho, né? Oi? Mas na leira vai ser mais controlado, né? É controlado por causa disso, né? Tem intercala, né, esse material mais seco, com mais úmido, né? Serragem ou de poda, né, material seco com material úmido, e tem esse reviramento anual, né, quase que diário no início do processo, né, a cada 2 dias ou a cada 3 dias. Isso vai aumentando à medida que isso vai se distanciando, né, à medida que esse material vai sofrendo a formação. Mas no início tem esse controle bem perto, assim, né, de temperatura, umidade
e a aeração, né, com esse reviramento. Você coloca no solo, ele vai ficar parado ali no solo estático. E essa questão, né? Se umidifica muito o solo, compacta muito o solo, começa a acontecer a anaerobiose, pode ser a planta também, requer conhecimentos agronômicos aí que eu não tenho, mas pelo que eu enxergo, pensando lá na questão do esterco, o pessoal usava, né, esterco direto no solo. O esterco sofre decomposição mais lentamente do que o composto orgânico que está com esses nutrientes prontos para ser fornecidos, né, para a planta absorver. Então, se joga muito composto orgânico direto na planta, sem haver aquela preparação do solo antes, você pode até matar a planta ao invés de favorecer o crescimento dela. Mesmo na roça a gente vê o pessoal no curral fazendo as leiras, né? Secando, esterco e tal. Eu nunca vi usando direto, não, assim, mas eu lembro do meu avô fazendo, revirando, né, no curral e separando, sei lá como é que se dá esse nome. Agora me diz uma coisa, Débora, para a gente encerrar de fato, por que que mofa quando está no minhocário e dá aquele monte de coisinha branca assim subindo? É fungo, né? E no quintal não, é o ar? É a circulação do ar? Minhocário seria pior por isso? Pode ser a circulação de ar, porque o seu processo aí fica fechado, fica tampado, né, no minhocário. Era, né? Porque as minhocas morreram. As minhocas. Mandei para os catadores o plástico. Mas era aquele de 3 andares que tem o chorume embaixo, plantado, aí no meio, aí as minhocas ficam pulando para lá e para cá, assim, fazendo um carnaval. E ali mofava e dava essas fileirazinhas brancas, assim. Depois tudo se resolvia, ficava ótimo, mas ficava meio pavoroso do processo. São fungos que vão crescendo, a temperatura e umidade ali está favorecendo muito o crescimento desse tipo de fungo, né? Deve ser um filamento de fungo mesmo. E a temperatura e a umidade no solo, no ambiente aberto, né, mais arejado, esses mesmos fungos crescem não com a população tão grande, assim, né? O ambiente não favorece tanto o crescimento deles como no ambiente que está fechado ali e mantendo mais a umidade. Umidade e temperatura mais elevada é excelente para fungo, nossa, eles crescem. Não dava cogumelo? Cogumelo não? Dava, não, era assustador. Eu quero ter outra experiência com minhocárdio, porque eu acho que vale muito a pena. Aqui não deu muito certo. Bom, gente, teremos que encerrar. Muito obrigada mesmo. Eu lembro que amanhã a gente vai ter mais 2 mesas e na sexta também. Amanhã a gente vai falar sobre educação ambiental na primeira mesa e pandemia, né? E na segunda nós vamos falar sobre o novo marco de saneamento. Então, tem 2 mesas muito importantes aí para a gente poder debater. Foi ótima essa conversa, viu? Muito obrigada. A gente precisa fazer mais parcerias, viu, com o Programa Ambiente, tentar em outras coisas, né? Já tem um tempo, né, Débora, que a gente está tentando conversar sobre. E, Geandra, a gente está à disposição, viu? Agradecer, prazer em conhecer vocês duas, tá? Não as conhecia, mas o aterro está aberto. Quando a gente puder receber e puderem vir também visitar o aterro, seria muito importante vocês estarem vendo em loco, né, toda a nossa operação. E só te respondendo a primeira pergunta que você fez lá, é Santana ou Ipatinga? É engraçado que a gente fica 7 quilômetros de Ipatinga. E sim, é muito próximo. E na verdade, essa área, né, nos estudos lá que a gente tem que fazer, né, antes de implantar um aterro, foi a área mais adequada, tá? Por isso que ela está em Santana, mas fica esse questionamento porque fica muito próximo de Ipatinga. Mas a área é em Santana, mas como a gente atende o município de Ipatinga com a coleta domiciliar e todos os serviços, né, de limpeza pública, fica essa questão, né, Fernanda? Mas obrigado, tá? E parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Muito bom estar participando aqui com vocês. Obrigada. Nossa, foi ótimo, assim, foi muito boa a conversa.
Eu conheço o Aterro, já estive lá em visita técnica, levei uma turma do IFMG, é muito interessante, né? Muito enriquecedor. Eu tô doida para a gente poder voltar a fazer visitas técnicas, que é importante, né? Uma visita técnica vale mais do que 1000 aulas, né? E para a gente é muito enriquecedor, a gente é bastante, né? Então, seja e manter o contato, né? Porque eu fico nas visitas técnicas e oportunidades aí. Fernando, vamos estreitar os nossos laços. Vamos sim. A gente fica na promessa, então, essa pandemia também, né? Vamos fazer uma videoconferência. Possibilitou muita coisa. Beijo, gente. Eu vou encerrar a gravação agora. Muito obrigada. Em nome da UFJF, obrigada pelo ambiente.